queria te ouvir um pouco sobre São Paulo e sobre Minas e derruba qualquer presunção ou dedução que eu faça, porque, na verdade, está tudo meio confuso, né? Você tem toda a razão. Na verdade, o Sudeste, né, que é a região mais populacional do país, está muito confuso. Porque, assim, o Rio de Janeiro, por exemplo, só quem está no Rio de Janeiro talvez consiga entender o que está acontecendo aí, né? Uhum. Então, São Paulo indefinido, Minas Gerais muito indefinido, e são colégios eleitorais muito grandes. São colégios eleitorais que, obviamente, podem definir uma eleição, né? Uhum. Nós sabemos da força do Nordeste, é muito propalado a história de que o Nordeste vem decidindo eleições em favor do PT, dos candidatos do PT ao longo de muitos anos, mas o Sudeste tem um peso muito importante, né? Minas tem aquela... não é nenhuma mística, porque ela é um dado concreto, né? Quem ganhou em Minas ganhou a eleição nacional. Uhum. E São Paulo é um colégio em que tem muito voto. Então, em São Paulo não é simplesmente ganhar, né? Em São Paulo você tem de ir bem, né? Então, por exemplo, um resultado... Eu vi dia desse uma pesquisa, por exemplo, que mostrava Flávio na frente de Lula em São Paulo. Aí, quando você ia ver o resultado, estava muito próximo. Isso não interessa ao Flávio, né? O São Paulo é um lugar onde o candidato de oposição geralmente tem que abrir uma margem muito grande sobre o candidato petista. A exemplo do que fez o Aécio em 2014 sobre a Dilma, que abriu uma vantagem muito grande, não ganhou a eleição, mas foi fundamental para ele chegar pertinho dela no resultado nacional. E a exemplo do que fez o Bolsonaro em 2018, em que ele lavou o Haddad em São Paulo. Isso. E do que fez o Lula em 2022, onde estreitou a distância para o Bolsonaro e aí, na somatória, acabou vencendo a eleição. Então, São Paulo não é um estado para você simplesmente ganhar, né? É um estado para você ir bem votado, porque tem voto demais nesse colégio eleitoral. Sobre isso, Bombig, desculpa eu te interromper, mas é porque justamente sobre esse ponto, a Malu Gaspar deu há 1 ou 2 semanas uma nota em que ela dizia que o cálculo dos aliados do Flávio é que ele teria que fazer pelo menos 3 pontos percentuais, se eu não me engano, a mais do que o pai fez em 2022. Eu vou até recuperar essa nota para checar com precisão se era 3 pontos ou se era um pouco mais que isso, mas era por aí. Faz todo sentido. Não, faz todo sentido, é isso mesmo. Falam ali numa diferença que se quem quiser vencer o Lula ou o PT, né, de uma maneira geral, um candidato aqui, tem que abrir os 4 milhões. Deve dar por aí, eu não sei fazer essa conta, obviamente, mas deve dar ali os 4 milhões e meio de voto para você ter uma boa vantagem em São Paulo. É uma vantagem que é difícil, né? Porque assim, olha que engraçado, né, Flávia? Nós que estamos aqui na política, cobrindo política em São Paulo há muito tempo, o Alckmin não conseguiu abrir essa vantagem do Lula em 2006, apesar de ter vencido o Lula aqui em 2006. O Serra não conseguiu abrir essa vantagem sobre a Dilma em 2010, apesar de ter vencido a Dilma em São Paulo. Mas o Aécio abriu em 14, né? Precisou vir um mineiro em 14 abrir essa vantagem. Ele abriu uma vantagem muito grande sobre a Dilma, porém ele perdeu no estado dele, né? Curiosidades da política, perdeu em Minas, aí perdeu a eleição. Então, esse palanque de São Paulo é um palanque extremamente importante para o Flávio, né? Ele é muito importante. Ele tem uma vantagem de largada, que é ter um aliado dele, bem avaliado, que é o governador Tarcísio de Freitas, no cargo disputando a reeleição, né? Então, vamos dar de barato, de largada, de que aqui, olha, a coisa não está tão enrolada, o Tarcísio vai fazer campanha para ele e ele vai ter um bom cabo eleitoral. Aí tem 2 problemas que nós precisamos esmiuçar, né? O primeiro o Tarcísio tem que estar com dificuldade para amarrar a própria chapa dele à reeleição. Isso. Né? E aí é uma questão aritmética simples. O Tarcísio vai para a reeleição, então a vaga de governador está preenchida, né? A vice está em disputa, segundo o próprio Tarcísio, e 2 vagas para o Senado, que teoricamente teriam disputa, mas me parece que ontem o Derrite encontrou o Bolsonaro, como você colocou, o capitão Derrite encontrou o Bolsonaro e saiu de lá com a garantia do Bolsonaro de que ele vai ser um candidato ao Senado. Então, o Derrite pela Federação Progressistas União, ou União Progressistas, e aí ficam 2 vagas abertas, né, ou pelo menos em disputa, que seria a vice e mais uma vaga para o Senado. A vice hoje é do PSD, conquistada lá atrás numa aliança estratégica, vitoriosa, em 2022, que foi apontada como um nó tático ali que o Kassab deu em todo mundo, porque imaginava-se que o Kassab iria apoiar o Rodrigo, ele acabou apoiando o Kassab e o PSD ficou com a vice.
Tem muita gente querendo desalojar o PSD dessa vice neste ano. O principal interessado é o Valdemar Costa Neto. Isso, e por razões variadas, né? Até uma coisa que não esteve na abertura aqui do programa, né, Lu? Mas que vale a gente mencionar, as anotações do Flávio Bolsonaro, para quem está acompanhando o noticiário, ele participou de uma reunião em Brasília e... Não, provavelmente de propósito, porque ele tem vários problemas, mas inexperiente ele não é, deixou um papel cheio de anotação sobre tudo que foi conversado na reunião em cima da mesa e os repórteres... E sobre Felício Ramute, é Felício ou Fenício? Felício, falei, tá certo. Felício. Me deu um branco. Ele colocou ao lado do nome do Ramute ali um cifrão que pode ter algumas interpretações. A mais comum que está rolando na imprensa é o fato de que o Ramute está sendo investigado por dinheiro numa conta em Andorra e tudo mais. Mas a gente pode especular outras razões para ter um cifrãozinho ali do lado do Ramute. Mas continue, por favor. Não, é isso que você falou, assim, seria um grau de amadorismo muito grande, porque eu imagino que o Flávio e o Rogério Marinho e todo mundo que está em volta dele não tem esse grau de amadorismo, né? Não, vamos combinar que no PL não tem amadores. Só para complementar... E ficou lá esse cifrão... Nessa anotação, depois do cifrão aparece André Prado, que é o presidente da Alesp, com uma anotação vice com um ponto de interrogação, né? Isso. É isso aí. Então, esse o ponto, né? Deu uma queimada no Ramute e já encaixou o nome do André do Prado, que é quem o Valdemar quer que ocupe a vice. Então, você teria que tirar o Ramute. Tirar o Ramute não é o maior dos problemas, porque o Ramute é ex-prefeito de São José dos Campos, ainda não é um personagem muito conhecido da política. O problema é que Ramute é do partido do Kassab. E quem quer essa vaga de vice não é o Ramute. Quem quer essa vaga de vice é o PSD. Inclusive, os nomes cotados para ocupar essa vaga seria o do próprio Kassab. Porque, gente, vamos combinar. Chega na convenção, a vaga do PSD, beleza, chega na convenção em junho, vai. O Kassab controla o partido. Aí ele fala, vamos botar em votação aqui quem vai ser o nosso... A vaga é nossa. Será o Ramute? Aí é só alguém levantar e falar, não, entendemos que o senhor, presidente do partido, então, já que vocês querem, Tarcísio, olha, o partido decidiu que sou eu o vice. E ele poderia pegar essa vaga e ser o vice, que é uma pretensão que ele tem, ele não esconde. Ele, na entrevista para a Folha, ele fala, seria uma honra. Isso para o Kassab, uma frase desse tamanho para o Kassab, seria uma honra, você pode interpretar como um texto de 3.500 caracteres dele dizendo que gostaria assim, de ocupar esse espaço. Sim. Então, mas o Valdemar é muito forte, o Flávio é o candidato à presidência, e o Valdemar quer essa vaga para o André do Prado. O Tarcísio gosta muito do Ramute e o Tarcísio gosta muito do André do Prado. Pelo Tarcísio, eu acho que não se mexeria nisso. O Ramute fez um trabalho interessante na Cracolândia. Pode falar o que for, mas a Cracolândia... não acabou a Cracolândia? Eu acho que não acabou. Mas não há dúvida que o governo mais bem sucedido nesse trabalho até agora é a dupla Tarcísio-Nunes. Melhor que todos os outros. E ele ganhou a confiança do Tarcísio nesse trabalho, que ele ajudou a coordenar isso, foi um vice discreto, acho que como o Tarcísio queria, mas o PL está de olho nessa vaga. Então, aqui em São Paulo, a dificuldade para fechar o palanque é esse. O PL quer essa segunda vaga, que é a vice, e o Flávio, para encerrar São Paulo, você vai precisar engajar o Tarcísio na campanha dele, né? O Tarcísio... É óbvio que o Tarcísio vai dizer que aqui é Flávio até a morte, vai fazer 4 comícios aqui, 4 comícios ali, mas políticos isso não basta. É preciso muito engajamento, que é o que o Flávio espera do Tarcísio, para ele ter essa vantagem que nós estamos falando aqui, importante aqui em São Paulo. Minas Gerais... Não, antes da gente ir para Minas... O Valdemar não quer... Antes da gente ir para Minas, queria explorar um pouquinho mais São Paulo, até para pegar o gancho da própria pergunta da Lu, que eu acabei sendo meio deselegante, atropelei aqui, mas é porque quando ela pergunta dos ministérios e eu puxo para Minas e São Paulo, é porque nesses 2 estados, um dos fiéis da balança é o PSD do Kassab, e que tem ministérios também
Mas que embora, diferentemente do MDB, né, o PSD é um partido de dono, como você falou, o PSD tem dono, é o Kassab, e o Kassab sempre se desligou do governo Lula, dizendo que as vagas do PSD na esplanada dos ministérios são vagas da bancada e não dele, e não do partido, né? O que é uma separação que, conhecendo o PSD, faz pouco sentido, porque não é um partido cujas coisas se separem tão claramente assim, né? Cujos setores se separem tão claramente assim. Discorde de mim, se você fique à vontade para discordar, claro, mas eu entendo que a bancada do PSD não tem autonomia para nomear ministro se o Kassab não tiver mais do que de acordo, se não tiver parte desse desenho, né? Só que é interessante eleitoralmente e para a carreira do Kassab ter os pés, cada pé numa canoa, e se projetar ele próprio e o próprio partido mais à direita do que o governo Lula. Então, para ele, a proximidade de figuras como o Tarcísio faz muito mais sentido no médio e longo prazo. No curto, aproveita ali um ministério ou outro, mantém ali a porta aberta com o poder e o vínculo. Aí eu queria trazer essa questão do Kassab para o que você falou dos palanques aqui em São Paulo, que é o seguinte, Bombig, o Tarcísio é um governador com muita popularidade, é um governador cuja reeleição está praticamente certa. Claro que, né, ninguém aqui vai cravar 100%, a vida existe e é dinâmica, mas hoje o cenário é de lavada. Porém, quem é o dono das prefeituras é o Kassab, não é o Tarcísio. Com exceção do Nunes, com exceção da capital, né? A capital é uma relação muito próxima Nunes-Tarcísio. De resto, o Kassab é dono do Estado. Não, você foi perfeito. Assim, não é simples você tirar o PSDB. Obrigado até por você ter feito essa boa observação, porque essa é a base do raciocínio. Não é simples. Então, como voltando lá onde eu parei. Onde eu pontuei. Tirar o Felício Ramute não seria o problema. O problema é tirar o PSD e o Kassab. Uhum. Hoje, o PSD pegou todo o espólio do PSDB. O PSDB governou São Paulo por 20 anos, 2 décadas. Não é pequeno a rede de prefeituras e de articulações no interior, né? De capilaridade no interior de São Paulo, que o PSDB construiu. E o Kassab pegou esse espólio. Recentemente ele filiou numa tacada, acho que 6 ou 7, não me lembro agora de cabeça, 6 ou 7 deputados estaduais do PSDB. Então, quer dizer, afora o poder que ele tem em âmbito nacional, ele tem muito poder em São Paulo. Então, você tirar o PSD desse arranjo não será simples. E o MDB se fortaleceu muito porque o Nunes ganhou a Prefeitura de São Paulo, que só é o terceiro maior orçamento da União, maior capital, governa ali uma população enorme. Você pode dizer, não, mas o Nunes ele tinha herdado essa prefeitura, agora ganhou no voto. Quando o político ganha um cargo no voto, e ele ganhou no voto numa eleição em que ele abriu 60-40 no bolso, não é pouca coisa, no voto, o MDB está muito fortalecido. Então você tem a Federação União Progressista, você tem MDB, você tem PSD e você tem PL. Tem 4 partidos muito fortes tentando uma vaga nessa chapa do Tarcísio. Eu até escrevi uma coluna brincando que o Tarcísio, como engenheiro, obviamente deve fazer contas maravilhosas, né? O cara é engenheiro formado lá na escola do Exército. Longe de nós, jornalistas, queremos fazer essa conta. Mas na conta da política, que é o teste dele agora, ele vai ter que fazer 4 caber no lugar de 3. Senão um vai escapar. E é isso o ponto que você pegou. O PT está muito de olho nesse que pode escapar. Se tem alguém torcendo ali hoje, fazendo murucubaca danada, vamos dizer assim, para melar essa chapa do Tarcísio em São Paulo, para alguém ficar insatisfeito, seja um MDB da vida ou um PSD, que esses dois têm mais proximidade, obviamente, tem alguma interlocução com o governo Lula, né, como você bem pontuou, tem ministérios, são MDB e PSD. Entendeu? Esses dois partidos, se o Tarcísio não conseguir amarrar, eles vão estar soltos. E soltos eles podem lançar um candidato ao governo. E no limite eu acho pouco provável, mas como você disse, a vida existe, a dinâmica, adorei essa frase, podem até compor com o candidato Lula.
Agora que o carnaval passou, o ano começa de verdade, eu te pergunto, por onde você tem acompanhado as movimentações desse ano eleitoral? Chegou a hora de aproveitar o pacote Eleições 2026 no Meio. Quem assina recebe mensalmente, em primeira mão, a nossa pesquisa Meio Ideia e também vai começar o dia com a nossa newsletter diária na caixa de entrada. Às quartas tem o Meio Político, nossa news especial que desmonta o xadrez do poder, com textos exclusivos de cientistas políticos e analistas políticos. E não para aí, no fim de semana tem edição de sábado com reportagens aprofundadas e entrevistas com grandes nomes da política, além do nosso streaming, com séries, programas e documentários originais sobre o que acontece no mundo, principalmente aqui no Brasil. Tudo isso por apenas R$15 por mês. No Meio, conversa sobre política tem profundidade. Assina.